Boa noite, Josiana. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vou só conferir o horário aqui. São 19 horas agora. Eu vou esperar das 19h05 para a gente começar a falar sobre o tema, tá bom? Deixa eu ver se eu mexo isso aqui sem atrapalhar, para ficar mais confortável para mim. Aí, ergonomicamente falando, ficou mais confortável. Ajeitar isso aqui, peraí. Oi, Oliver, quanto tempo! Que saudade de você! Seja bem-vindo! Esperar uns minutinhos, esperar dar 19h05 para a gente começar a falar sobre o tema de hoje. Não sei aí, mas aqui tá um calorão danado. Ajeitar aqui esse cabelo. Ei, Cibele, boa noite, seja bem-vinda. Já conseguiram achar o cachorro do Biel? Eu compartilhei, tomara que tenham encontrado. Que é muito ruim ficar sem os nossos filhinhos de patas.
Meus amigos, então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Vigliane Goulart Botelho. Sou uma mulher multipotencial. Sou enfermeira, graduada e pós-graduada. Sou terapeuta de reprocessamento generativo, dentre tantas outras habilidades que eu desempenho no meu dia a dia. Com esses anos de experiência em lidar com o público, em conviver com tanto sofrimento e tantas alegrias na área da saúde também, né? Que ao mesmo tempo que nos socorre, nos adoece muito. Bem, o tema escolhido para hoje foi para nós discutirmos um pouco sobre a campanha de Setembro Amarelo, que é para a prevenção do suicídio e para fazer o que? Uma valorização da vida, tá? Então, eu quero ter muito cuidado, muito amor para falar desse tema, porque não é uma realidade distante da gente. Cada um de nós, se for pensar, conhece uma história de um conhecido ou de um desconhecido que tenha tentado suicídio ou que tenha morrido decorrente do suicídio, né? Então, o suicídio, o que é? A pessoa intencionalmente se matar. E a tentativa é quando ela tenta tirar a sua vida intencionalmente. E aí a gente tem que ver a raiz do problema. O que ocasionou a pessoa ter esse desejo ou ter essa ação efetiva que ceifou a sua vida, né? E como que isso reflete na vida da pessoa que ela deixou, abriu mão, por inúmeras razões, às vezes algumas conhecidas e outras não. Reflete nas famílias, reflete na sociedade, reflete na saúde mental como um todo. Então esse movimento, gente, da campanha Setembro Amarelo, ela originou nos Estados Unidos, quando um jovem chamado Mike M., então com seus 17 anos, uma pessoa um adolescente muito habilidoso, né, e aparentemente saudável e tranquilo, se suicidou. E teve esse incômodo, essa dor, esse sofrimento. E a família não percebeu, os amigos não perceberam. Então, como ele era muito habilidoso e ele tinha feito a reforma do Mustang amarelo de 1968, né? Então esse amarelo está decorrente aí desse Mustang que ele restaurou. E o que aconteceu no velório, durante o velório dele, os amigos, familiares fizeram cestas, sabe, com lacinhos amarelos, por causa da referência do Mustang, que era o Mustang do Mike, e com mensagens estimulando a vida, falando coisas boas. Então originou daí. E aconteceu que no ano de 2003 teve ação com a definição da data do dia 10 de setembro de 2003, desde então como Dia Mundial da Campanha Amarela, com medidas preventivas contra o suicídio, né, para se falar disso. Então o símbolo é esse laço amarelo, o slogan é vamos falar sobre esse assunto, né, porque assim, estatisticamente foi feito esse levantamento que de 10 causas, 9 causas que levaram as pessoas a se suicidarem eram conseguidas de uma maneira preventiva. Então vamos falar desse assunto, sim. A gente tem que colocar em pauta, né? Que bom que tem um mês de setembro, mas na realidade essa questão desse problema de saúde mental, ela não é pontual, só acontece em setembro, ela acontece diariamente. Então, por exemplo, eu fiz um levantamento aqui pela literatura e eles disseram que no Brasil,
Em média, acontecem 32 suicídios por dia. Que 25% das pessoas entre 18 a 24 anos já pensaram em suicidar no período de, assim, um mês, sabe? 25% da população, gente, é muita coisa. Então, ela, assim, é uma doença de saúde mental que causa mortes muito mais do que o câncer, do que a AIDS. E como eu falei no início da live, né? Se a gente fizer uma lista, cada um de nós aqui, a gente vai lembrar de pessoas conhecidas que tentaram suicídio. E aí eu falo, por exemplo, na minha área da categoria de enfermagem, que a gente recebe ali diariamente nos nossos serviços de urgência e emergência tantas tentativas de suicídio, né? Masculino, feminino. E assim não tem muita, não escolhe, sabe? Se é mulher, se é homem, se é novo, se é velho. Então a gente tem criança, a gente tem idoso, a gente tem adultos. É interessante porque assim, normalmente a característica do autoextermínio, da tentativa, por exemplo, o homem usa mais o tiro, o enforcamento, a mulher é mais ingerir medicação. Mas isso não interessa, assim, não importa tanto. O que importa é o seguinte, é uma realidade passível da gente agir de uma forma consciente, sem julgamento, para nós acolhermos essas pessoas. Então, não precisa ir longe. Não precisa ir longe, é como eu falei. Vocês conhecem pessoas, às vezes, na sua família, na sua roda de amigos, no seu trabalho, na sua escola, que você conviveu ali e que às vezes não percebeu ou que às vezes percebeu por alguns sinais dados e que você às vezes não se sentiu capaz de acudir. Então é importante a gente falar sobre isso mesmo, tá? Então, por exemplo, no Brasil, gente, como eu falei, a incidência é muito alta, né? Então, dia 10 de setembro é o Dia Mundial para falar sobre essa campanha do Setembro Amarelo, nessa prevenção, para falar de vida. Então, no ano de 2015, 14 para 15, teve a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, mais os Centros de Valorização da Vida, o CVV. Então eles se uniram e começaram com essa campanha anualmente, tá? Então existem diretrizes para a condução dessa campanha, que ela é nacional, ela tem o Dia Mundial, e cada região vai trabalhar essa campanha. Porque é importante, gente, focar nesse público que está pedindo socorro. E essas pessoas, por um dado estatístico, estão muito mais relacionadas a transtornos. Normalmente, transtornos mentais, tá? Por uma dor, por um sofrimento, ou muitas vezes também ligado à questão das drogas. Mas no frigir dos ovos, a questão é, a pessoa está doente. A pessoa está fraca. E aí, como alquimista em formação e como terapeuta, que eu acredito muito que não é só essa questão do corpo físico que eu venho falando tanto, que a gente tem a questão áurica, a questão espiritual. Então, assim, a gente vibra essa energia. Então, a pessoa que tenta contra a vida ou a pessoa que suicida, ela está no mais baixo grau de energia. Ela não está vibrando coisa boa, ela não está fortalecida. E o ambiente realmente está muito carregado. Ela está tendo muito tormento, ela está tendo muita... perde essa força, perde essa luz, tudo fica apagado. Quem já viveu uma depressão, coisa que eu já vivi, na verdade, assim, perde-se a cor por tudo. E eu falo que na minha época, que foi no ano de 2013 que eu tive depressão,
Eu só não me matei porque meu temperamento sempre foi mais de matar um do que me matar. Mas eu não desejo isso para ninguém. Então a gente também não pode negligenciar em relação a esse público. A gente tem que estar, sabe, num acompanhamento, numa supervisão constante. Não é para julgar, tá? Porque infelizmente as pessoas que atentam contra a vida ou as pessoas que suicidam, isso reflete na sua família, na sua comunidade, no seu ambiente de trabalho, essas pessoas, além da própria dor, sabe, no caso da tentativa, né, de não se ver sem rumo e atentar contra a própria vida, depois desperta, depois do socorro, quando tem esse socorro a tempo, e ainda tem que lidar com julgamento, com a crueldade da sociedade, com a crueldade das pessoas. Então minha fala aqui hoje em relação à prevenção contra o suicídio e valorização da vida também é nesse sentido. Quem somos nós, sabe, para fazer mais mal ainda a outra pessoa? Então, se você não puder ajudar, faça uma autocrítica, mas não machuque mais aquela pessoa que está em dor. E aí eu vou aproveitar porque assim eu fiz o levantamento de alguns dados e eu estou aqui com alguns fatores de risco e eu vou realmente assim fazer uma leitura, tá? Só para nortear essa nossa conversa aqui hoje. Então, os fatores de risco para o suicídio, a gente tem a questão de, muitas vezes relacionado a transtornos mentais, como quadros de depressão, bipolaridade, transtornos mentais decorrentes ao uso das drogas, que tira da sua consciência, da sua razão, e aí a pessoa pode, quer dizer, vai estar muito mais vulnerável, né, em relação à sua autodefesa, e vai estar num outro mundo fantasioso, porque são drogas alucinógenas muitas vezes, e aí a pessoa pode perder a vida ali, né? Um histórico pessoal, então quer dizer, aquelas pessoas que já tentaram contra a vida têm 5 a 6 vezes mais chances de tentarem novamente. Então quer dizer, se a pessoa já teve uma tentativa, gente, a gente não pode negligenciar, tá? Porque muitas vezes as pessoas, quer dizer, eu vou refazer a frase, nem todas as pessoas que verbalizam, só elas vão fazer a tentativa de suicídio ou vão suicidar, tá? Muitas vezes a pessoa está aparentemente bem, está indo trabalhar, né? Mas no seu íntimo, ela está com aquela dor, ela não está conseguindo resolver, ela quer uma fuga. E assim, então a gente não pode basear só pelo rosto, por uma não fala dessa pessoa em relação à questão de não manifestação de uma mudança de comportamento, tá? Ideação suicida, né? Então aquelas pessoas que ficam falando muito assim, eu não devia ter nascido, ou eu preferia estar morto, ou acho que a gente não vai se ver mais. Engraçado, gente, eu ouço tanto isso, sabe, numa convivência diária com algumas pessoas que já passaram na minha vida, ou no ambiente hospitalar ou no ambiente de saúde, e que elas verbalizam mesmo. Então, quando alguém falar que não tá tendo esse vínculo com a vida, não banaliza não fala assim, que é isso, vai passar. Não, escuta, deixa a pessoa desabafar, veja se vocês são as pessoas certas para fazer esse acolhimento. Porque assim, a gente precisa fazer esse acolhimento de uma forma profissional.
Porque não é só com palavra de autoestima que vai resolver, que vai tratar dessa pessoa, tá? Pode ser às vezes o primeiro caminho, a porta de entrada para conduzir para o tratamento certo. Outros fatores de estresse crônicos ou recentes, né? Como separações, divórcios, traições, falência, perda de emprego. Quantas vezes num país como o nosso, no nosso estado, nossa realidade diária, com essa pandemia, por exemplo, quantas famílias tiveram suas vidas tão modificadas, perderam condição de trabalho e desespera. Ou por causa também do luto, né, de perder pessoas queridas e não conseguir mais se sentir capaz de seguir sem aquela pessoa. Muitas vezes pai, mãe, marido, filho. Ou pessoas que organizam detalhes e faz despedidas. Então, assim, você começa a observar aquelas pessoas que têm um comportamento prévio. Sabe, começa a acertar as coisas, começa a deixar bilhetes, nas redes sociais começam algumas postagens assim que chamam a atenção, tá? Começa com conversas estranhas, né? Então, quer dizer, se fica aquela palavra meio repetida, aquela frase meio repetida, filtra aí. Não acha que tudo é muito comum, porque aquela pessoa está gritando socorro. Meios acessíveis para suicidar, né? Por exemplo, se uma pessoa está num quadro... Peraí que eu vou abrir, porque a minha gatinha quer entrar na sala dela. Tô no quarto da minha gata. Ei, Shiva, quer participar da live? Então, por exemplo, se a pessoa já é usuária de droga, que tem as suas crises, ou se a pessoa está no estado depressivo, que tem que ser supervisionada, né? Então, assim, verifique se tem, sabe, armas de fogo, se tem facas que estão muito fáceis de pegar, se tem muitos medicamentos, porque essas pessoas muitas vezes fazem uso de medicação. Então, assim, precisa de um acompanhamento, tá? Outra coisa, impulsividade, né? Então, por exemplo, às vezes, gente, num evento, né, negativo, por exemplo, a pessoa pode ficar muito agressiva, sabe? Ter seu ego ferido, ou ter a sua condição de gênero colocada à prova, ou tá na rede social e de repente tem um comentário ali que a pessoa não conseguiu, por causa dos haters, trabalhar aquilo. Isso é um gatilho. Então, assim, são frações de segundo, né, que alteram o que é a vida de tantas pessoas. E às vezes ela está chamando, ela está pedindo socorro, e a gente tem que estar atento a isso. Motivos aparentes ou ocultos da infelicidade, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está tão infeliz que ela opta pela tentativa de suicídio ou pelo suicídio como recurso para amenizar a dor dela, para acabar com a dor, sabe? Como fuga, né? Para ela poder então descansar. Outra situação, presença de outras doenças. Descobre um câncer, por exemplo, tá? E por isso que é importante, gente, frente a essas doenças graves, a equipe tem que acompanhar, tem que ser muito claro em relação à conduta, ao tratamento, ao que a pessoa vai passar, quem que estará com ela nesse processo. Porque às vezes a pessoa vê como uma tentativa de suicídio para assim, não viver aquela dor que ela vai passar, então às vezes ela quer já tirar a sua vida. Ou de repente sofre aí, olha, um acidente de carro, sofre
como lá em Brumadinho, sabe? Perde tudo. E de repente no mar aí, ó, ceifado do membro. E a pessoa se vê paraplégica, se vê dependente. Então assim, ela não vê mais a sua utilidade, sabe? Ela vê como um peso. E aí também pode ser esse recurso que muitos usam, né? E aí eu falo, gente, sabe? A situação ela é tão diária e ela é tão frequente que não é difícil realmente a gente lembrar. Eu lembro de inúmeras pessoas, sabe, que suicidaram. Eu conheço inúmeras pessoas que tentaram. Muitas delas eu ajudei a socorrer quando eu trabalhava na UPA, gerenciando. E histórias assim de muita dor, de muita tristeza. Tinha uma mãe, gente, que assim a filha dela tentava sempre. Sempre. E a mãe, naquele desespero, na dor, ela acostumou, sabe, a ir na UPA ser chamada, porque a filha fez a tentativa e saiu de lá depois que fez a lavagem, né, naquela vítima, naquela filha. Mas ela saía com a filha. Só que dessa última vez a mãe foi, e quando a gente saiu da sala de emergência para dizer para essa mãe que a filha tinha morrido, ela não acreditou. E foi uma dor tremenda para todos da equipe, sabe por quê? Porque a filha foi, mas aquela mãe ali, olha, estava em pedaços. Porque ela, como mãe, ainda queria levar a filha para casa. Aquela filha doente. Desculpa, gente, eu me emociono porque assim, a gente é tão acostumada a lidar com a vida e com a morte. Sabe? Eu tenho tanta fé em Deus. Eu quero tanto nessa missão minha no mundo de acolher pessoas, de ajudar pessoas, de socorrer pessoas, apesar de que nós sabemos que existe o livre-arbítrio, tá? As pessoas escolhem. Deus deu a vida pra gente como um milagre, que a gente tem que honrar, tem que fazer a nossa missão aqui, tem que evoluir com os nossos dons. Mas se a pessoa, com uma doença, ou por um motivo, ela escolheu tirar a sua vida, esse espírito também, gente, ele vai precisar de um socorro no plano espiritual. Sabe, essa tormenta ainda vai ficar para esse espírito nessa transição. Então a gente tem que rezar muito, sabe? E não é só reza, é acudir, é conversar, é direcionar para os profissionais certos. Não é só procurar, por exemplo, um médico, um psiquiatra e entupir essa pessoa de medicação, porque não é só o médico, psiquiatra, enfermeiro, alguém da família, é uma equipe multiprofissional. Nós estamos falando de saúde mental, de saúde coletiva. Isso é muito sério, gente, né? E aí, como eu falei no início, 1/4 dos jovens de 18 a 24 anos pensaram em suicídio nos últimos 30 dias. Sabe? Então, assim, e muito mais no mundo de hoje, em que as relações estão tão superficiais, em que os valores de família, de exemplo, de religião, de fé, de união, estão tão, como é que eu vou falar, tão fracos, frágeis. Sabe, as pessoas não estão criando mais mecanismos para se fortalecerem, para ver que a vida não é uma única coisa, que existem outras opções, que falhar, que erro faz parte do acerto, a gente vive errando e acertando.
que um erro não é fim de tudo, que uma situação, de repente, que marcou, traumatizou, ela não tem que definir toda a sua história de vida. Então é por isso que a gente tem que conversar, é por isso que a gente tem que socorrer muito e mesmo, e a tempo, né? Porque assim, a gente, quanto mais rápido, gente, socorrer, sabe, mais rápido essa pessoa vai conseguir, com a ajuda, né, sair desse estado doentio. Então, qual a conduta dos pais, né? O que os pais têm que estar atentos em relação a esses filhos? Se a gente for falar de adolescente aí, tá? Tá atento à mudança de comportamento. Então, o seu filho tem um padrão, sabe? De levantar, de acordar, de rir, de conversar. Mudou o comportamento, gente. Começa a ficar atento, tá? Observar a questão de bullying. Bullying, tá? Às vezes a pessoa começa com uma não aceitação da sua imagem, ou um ganho de peso, ou uma visibilidade de rejeição na internet ou na convivência. Você tem que estar atento à raiz desse problema. Separações também, né? Porque assim, os pais separam, tem o divórcio, tem, né? E os filhos? E os filhos? Esses filhos também, gente, eles têm que ser preparados durante a separação. Muitas vezes, na maioria das vezes, eles foram esperados para nascer, porque não é todo mundo que casa grávido, né? Mas assim, eles têm que saber que assim, pai e mãe vai ser referência e que não precisa ter tanta dor, tanto trauma, tanto desrespeito nessas separações. E é por isso que também é um tópico que eu toco no meu curso, sabe? Curso preparatório para rompimentos, separações, divórcios, né? Eu falo desse aspecto também da questão dos filhos, que é assim muito traumático. E tem que se pensar neles, para não ter essa questão da alienação parental, para não ter coisas, marcas emocionais e traumas tão marcantes que vão congelar aquela criança e que vão refletir no presente e no futuro delas. A questão do uso de drogas, tá? Que também vulnerabiliza muito esses adolescentes, tá? Que eles ficam sem noção de riscos e ficam também mais suscetíveis, porque sai de um padrão de hábitos saudáveis, né? Então a resistência para outras doenças ela fica aumentada aí. Dificuldade de relacionamento social, insegurança, baixa estima. Essa questão, gente, das redes sociais, tá? Que é muito importante nós estarmos atentos. Como que está sendo o uso da rede social pelos nossos filhos? Eles estão com idade hábil para ter esse livre acesso? Vocês estão supervisionando o que seus filhos estão vendo? Eles estão sendo estimulados com programas que instigam a brigas, a violência, a sexo fácil, desprotegido, riscos aí de exposição do seu corpo, abordagens por pedófilos, né? E assim, o nosso mundo, gente, ele é perigoso. A gente precisa ter essa malícia, tá? A gente não pode ser ingênuo de achar que tudo no mundo é fácil, tudo é bom. Não. Como eu sempre falo, o mundo é dual. Existe o bem, existe o mal, existe o fácil, existe o difícil. Mas o quanto que vocês, pelo exemplo, estão instruindo e acompanhando o filho de vocês. O quanto que vocês estão ensinando o autocuidado para eles, a independência dentro da faixa etária deles, até para eles poderem falar o não deles, até para eles poderem se socorrerem amigos, né? E aí, assim, é importante também falar, que eu vi no artigo, a respeito também da automutilação, né?
Porque muitas vezes esses jovens, essas crianças e até adultos também, às vezes não conseguem verbalizar isso. E aí eles começam a se automutilar, tá? Como uma punição. E aí a gente tem o quê? Cortes, queimaduras, né? Perfurações, normalmente em lugares que eles tampam, usam blusa, usam roupa mais longa, né? E vão escondendo. E realmente, se vocês têm reparado o filho de vocês, porque se ele não fala, o corpo fala. Então, além dessa comunicação verbal, a gente tem que estar atento também, gente, à comunicação não verbal, tá? E aí, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Então, essa questão da automutilação, a gente tem que estar atento. Tem que estar atento. Porque é uma coisa que é um distúrbio. Um distúrbio. Gente, eu quero também dizer o seguinte. Infelizmente, o suicídio, ele é muito presente na nossa realidade. Muito presente na nossa realidade. E assim... E aí vamos pensar. Vamos pensar assim em reverter esse lado da moeda. Então, é importante discutir esse assunto em casa, em situações do dia a dia, sabe? Pegar como exemplo de uma coisa ocorrida e falar de uma forma sensata, de uma forma racional, fazendo a pessoa, no caso do adolescente, questionar, sabe, os riscos que a adolescência traz. Então, por isso a gente também tem que avaliar muito as companhias. As companhias, gente, elas interferem demais. Com quem que a pessoa está andando? Que tipo de aventuras, principalmente na fase de adolescência, que tem tanta... A pessoa se vê tão instigada, né, a provar, se provar, ou conquistar o seu espaço ali para aquela tribo, sua tribo, para uma aceitação, que ela muitas vezes não tem noção do dimensionamento desse risco. E não precisa estar longe, tá? Quantos relatos a gente conhece de pessoas que estão no hospital? A gente teve relatos. Estava na Santa Casa e a pessoa pulou. Estava na universidade, suicidou. Por isso que diz, é um tema que mexe, mas é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos. De 10 situações que ocasionam a uma possibilidade de tentativas ou os próprios suicídios, dessas 10, 9 a gente pode trabalhar. Então a gente precisa, enquanto profissionais de saúde, termos uma atitude mais proativa, mais responsável, mais com uma vibração de energia, sabe, para o bem. E não adianta você falar para uma pessoa que está depressiva, para uma pessoa que está num caso que está doente, falar para ela assim, vai passar, não, né? Foi dessa vez, mas passou. Não, gente. Sabe, a coisa é séria, a pessoa está doente. E aí, de novo, eu repito, não adianta remediar. Não adianta entupir a pessoa de medicamento. Eu falo por mim, em 2013, quando eu tive depressão, eram 3 medicamentos, era um para eu ficar acordada, era um para eu dormir, e era um outro que eu não sei nem para quê.
Sabe? Eu que sou essa pessoa tão comunicativa, sou essa pessoa tão de bem com a vida, que eu amo a vida. Isso tudo decorrente que de perseguição política. Por isso que eu falo que o serviço, ele nos adoece, né? O serviço nos adoece. E assim eu vou falar agora que é um grito para a nossa categoria de enfermagem. A nossa categoria de enfermagem, ela está muito sofrida, tá? Porque a gente lida com dores, a gente lida com sofrimento e a gente trabalha demais. A gente tem uma sobrecarga de trabalho enorme, a gente ganha mal, a gente muitas vezes tem o assédio moral. E normalmente o que acontece? As pessoas quando aposentam estão doentes. E a gente, por lidar direto com essa questão de vida e morte, é importantíssimo que nos nossos ambientes de trabalho hajam esse acolhimento, sabe? Com atividades e serviços que nos acompanhem com a saúde mental nossa. Então, assim, eu também cheguei a trabalhar na UFLA, lá eles têm um centro de saúde mental e é importantíssimo, porque eu trabalhei no ambulatório da universidade, eu via tantas pessoas tentando suicídio, porque saíram da casa dos pais, porque nunca tinham morado fora, porque nunca tinham morado com ninguém, porque nunca tinham ouvido um não, porque chegava no primeiro, segundo ano de universidade, era tanta festa, era tanto estupro, era tanta coisa por causa de bebida, que eles assim queriam provar tanta coisa e não tinham o que? A base feita. E eu olhava aquelas pessoas que eu acolhia e eu ficava assim super preocupada com a minha filha. Porque assim, gente, a gente que é mãe, né? A gente preocupa demais com os nossos filhos. Apesar de que a gente não tá o tempo inteiro com eles, por isso que é importante a gente assim ter um diálogo aberto, a gente falar das companhias, a gente acolher em casa para conhecer os amigos. Tudo bem, vai chamar a gente tia, mas assim a gente precisa trazer para perto. Sabe, não adianta, por mais embate que haja entre a gente, o filho, porque é da idade, que muitos meus amigos falam assim, Vigliane, é da idade, né? Tudo bem que meu gênio é muito diferente da minha filha, mas a gente não pode, sabe, achar que tá tudo normal. A gente precisa buscar o socorro, a gente precisa buscar esses profissionais, a gente precisa principalmente... Tá? E aí eu falo agora de um aspecto assim que opera milagres. A gente precisa ter fé, porque Deus opera milagres. Deus opera milagres. Então essa pessoa também tão atormentada, sabe, com tanto sofrimento, com tanta dor, assim que ela melhorar, fisiologicamente falando, a fim que ela restabelecer, sair desse risco, dessa margem, tá? É conveniente que ela também seja estimulada a buscar a religião que ela acredite, para o religar. Não é fanatismo não, tá? Mas a gente precisa ter fé, a gente precisa ter Deus. E a gente precisa também que essa pessoa seja estimulada no tempo dela, tá? Para ela também voltar a conviver com as pessoas que a amam, nos lugares que ela gosta. Porque se ficar toda hora lembrando, sabe? O suicídio, nossa, foi mesmo. Gente, ela já se puniu, ela já viu a dor, sabe? Já doeu, já alterou, que seja com a medicação, que seja do jeito que foi. Já ficou ali vulnerável numa sala de urgência e emergência, já passou tubo, já fez lavagem, já tomou soro, já ficou o povo entrando de curioso. Sabe, eu fico brava com isso porque assim, me incomoda a insensibilidade humana.
E eu sou uma pessoa assim que eu sou muito brava, mas que eu sou muito humana, eu sou muito protetora também. Eu não gosto de julgamento, eu não gosto de conversinha. Mas para encerrar essa live eu quero dizer o seguinte: desejo que cada um de nós tenhamos uma vida saudável. Desejo que cada um de nós caminhemos para uma saúde mental. Que a gente agradeça a Deus todos os momentos, que a gente não julgue essas vítimas e que a gente possa fazer esse acolhimento devido. Nesse momento, como enfermeira, vou para 29 anos de experiência como enfermeira, e nesse período agora, como terapeuta de reprocessamento generativo, eu também me coloco à disposição. Porque na terapia de reprocessamento generativo a gente trabalha com traumas emocionais. E esses traumas emocionais, muitas vezes, por causa de traumas abruptos ou marcas diárias, congelam as pessoas no seu inconsciente. E a pessoa tem depressão, a pessoa tem sofrimento e a pessoa corre esse risco, sabe, de não ter uma vida plena e feliz, que é para isso que a gente veio aqui nesse mundo. E com a terapia de reprocessamento generativo, eu sei que eu sou um elemento capacitado nessa ferramenta para a autocura assim que a pessoa desejar, sabe, que estiver fortalecida, para um acompanhamento, para isso acabar, sabe, definitivamente, para ela ser feliz. Então eu agradeço a atenção de vocês, vou pedir que a gente ore, cada um na sua crença, para essas pessoas que se foram, para alcançar a luz que elas precisam, e que para as pessoas que tentaram, que a gente não negligencie uma ajuda, tá? E assim, o site, gente, para um atendimento também gratuito, que tem todo o suporte do Centro de Valorização à Vida, do CVV, é o www.cvv.org.br. Então, tenha uma boa noite, que sejamos pessoas que possam ajudar outras pessoas e que a gente valorize esse milagre da nossa vida e que a gente facilite a vida de outras pessoas e que Deus nos abençoe e nos proteja. E que as pessoas que nesse momento estão em algum sofrimento, seja pessoas que tentaram suicídio, ou as famílias, ou o ambiente que está ainda sobre essa energia, dessa dor, que haja um pensamento, uma vibração positiva, para que eles saiam logo, sabe, dessa dor, E que procurem o caminho certo para o tratamento, para a ajuda, tá? Eu estou à disposição. Um beijo, um abraço, boa noite. Tchau!